Sejam bem-vindos e vamos lá então a mais um vídeo pelo canal. Separação de casal é pecado? A separação de casal, bem como o divórcio, não é pecado. Separação é algo contra a vontade de Deus. Como está escrito, o que Deus uniu não separe o homem, mas não é pecado. Tanto a separação, bem como o divórcio, não é pecado, embora não seja algo agradável a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 7, verso 10 e 11, onde fala sobre o assunto aqui. Vamos lá então. Acompanhe aí na sua tela. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Agora veja que no verso 10, Paulo mostra a vontade de Deus para o casamento. Veja que ele disse, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Veja que ele disse, mando, não eu, mas o Senhor. Paulo mostra a vontade de Deus, que era que o casamento fosse para sempre, que durasse para sempre. Então veja que Paulo afirma que foi o mandamento de Deus. Mas o verso 11 mostra que o casamento pode chegar a uma situação insuportável e irreversível, onde não seja mais possível continuar. E às vezes põe até em risco a integridade física da mulher e até mesmo dos filhos, onde a separação seja inevitável e até mesmo a melhor saída para evitar um mal maior, como um crime. Veja que Jesus disse para os fariseus em Mateus 19 que Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração, ou seja, por culpa do próprio homem, por culpa do próprio ser humano. Algo contra a vontade de Deus, mas pela dureza do coração, Deus permitiu que desse a carta de divórcio. Imagine uma mulher que apanhe do marido e não pode se separar porque pensa que é pecado. Não teria cabimento sofrer para o resto da vida por achar que separação é pecado e correndo o risco de sofrer um crime. Não teria o menor cabimento. A Bíblia não proíbe a separação em nenhuma circunstância ou em nenhuma situação. Ela não proíbe. Não existe caso que ela proíba. Nem mesmo em caso de casal crente e nem mesmo em casos de crente casado com um descrente. Não é proibido. Veja que 1 Coríntios 7, verso 15, veja aí na sua tela. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então a Bíblia não obriga a continuar um casamento onde não seja possível viver em união. Isso está de forma literal. Não tem muito o que interpretar, já vem literalmente escrito. Não é obrigado a continuar uma união que não tenha mais condições de continuar por causa da dureza do coração de ambos ou por causa da dureza de um dos cônjuges, tanto ele quanto ela. Às vezes um não quer separação, quer até reatar a união, não deixar que aconteça a separação. Mas um deles acaba não fazendo a parte dele e não tem mais jeito. Mas podemos afirmar que a Bíblia não abre exceção para a separação por qualquer motivo. Podemos crer que seja apenas por traição ou violência doméstica, onde ponha em risco a integridade física da mulher
e dos filhos. E não se refere à incompatibilidade de gênio ou do tipo o casal não se bica. Eu não sei o que aconteceu que a gente não está mais se bicando, eu não sei o que foi que aconteceu que não está dando mais. Não se refere à briguinha, né? À incompatibilidade de gênio, né? E tudo mais. Não, não se refere bem a isso, não. Para o casal crente, existem princípios a serem seguidos. Quando não seguem, pecam. O respeito mútuo, uma só carne. Na união também consiste em respeito e compreensão. Veja que Paulo disse, para não se separar. Veja bem aqui, eu vou ler aqui Efésios capítulo 5, verso 21, que se refere aqui ao casamento, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Veja bem, ambos têm que se sujeitar um ao outro no temor de Deus. Quando não se sujeita, porque não tem temor de Deus. E se um se sujeita e o outro não, o que não se sujeita não tem temor de Deus. O verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então aqui mostra a união, sujeitando um ao outro. Se um quer se sujeitar e o outro não, o problema é de quem não se sujeita. Peca. Então o casamento não é algo para ver no que vai dar ou um jogo de loteria. Se não der certo, parte para outra. Nem pensar. Nem pensar. Veja que Paulo disse para não se separar. Mas se porém se separar, que deveria ficar sem casar ou se reconciliar. 1 Coríntios 7, verso 10. Ele diz para não se separar, mas se separar, que ficasse sem casar ou então se reconciliasse. Essa carta foi escrita para os cristãos da cidade de Corinto. Isso foi escrito para pessoas que serviam a Deus e não para pessoas que vivem no pecado e que tanto faz, tanto fez. Não foi não. Né? Não, não foi para incrédulos, foi para crentes. Então ambos, marido e mulher, se estiverem de acordo com a Bíblia, conseguirão evitar o pior. Mas se não tem acordo de uma das partes, a ponto de separação, o problema que cai é sobre aquele que não aceita a reconciliação, e não da parte abandonada. Né? O problema fica para quem não quer se reconciliar, para o coração duro, que às vezes um quer e o outro não quer mais, daí também não tem mais o que fazer também. Se um quer e o outro não quer, também não tem o que fazer, mas a culpa que cai é sobre o que não quer. Um jogo de loteria para ver no que dá, se der bem, se não der amém, parte dele, vou arrumar outra e cada um pro teu canto. Também não é bem assim não, né? Conforme fazem por aí, né? Até crente por aí, igrejas evangélicas é assim. Larga de uma, vai com outra, e tem até pastor se separando e casando com outra. Por aí, pastores conhecidos que eu não vou citar nome, que fazem isso por aí também, né? Larga de uma, vai com outra e continua sendo pastor aí, tudo mais. Então, se gostou, clique em gostei, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.